Bora lá então, pessoal, dando continuidade nessa aula de pâncreas exócrino, né? Então, agora vamos falar aqui dessa parte das enzimas, né? Porque pâncreas exócrino a gente vai falar mais de enzimas. Quando a gente chegar na parte endócrina, vamos falar mais da parte hormonal, né? Que é a próxima apostila. Mas no momento agora, vamos dar entrada aqui no assunto das enzimas pancreáticas, tá? Até para a gente depois poder falar das doenças relacionadas a esse quadro. Então, a parte exócrina vai produzir e liberar algumas secreções que são produzidas pelas células, né, pelas enzimas digestivas dentro dessas células pancreáticas, tá? Então, as enzimas digestivas, nós já conhecemos algumas, eu já citei algumas ao longo dessas aulas, mas elas são classificadas de acordo com o que ela quebra, né? Então, de acordo com a hidrólise de cada nutriente. Então, enzima proteolítica, glicolítica e lipolítica. Então, hidrólise é quebra, você sabe disso. Então, é hidrólise de proteína, de glicídio ou de lipídio. Então, vamos lá. Nas proteolíticas, a gente tem as endopeptidases, e aqui eu quero destacar mais, né, tripsina, quimiotripsina, que é o que a gente mais fala, né? Eu vou citar várias, mas algumas a gente sempre fala mais vezes, né? Então, vou dar mais ênfase nas que a gente fala mais durante as aulas. E elas agem lá no interior dessas proteínas, tá? A hidrólise, ela é mais nessa região interior da proteína. Então, temos as proteolíticas exopeptidases, né? Então, as carboxpeptidases A e B e a aminopeptidase também, que digerem a parte um pouco mais externa das proteínas. E tem ainda as nucleases, que vocês já entenderam, né? Então, o núcleo de cada proteína, tá? Então, ribonuclease e desoxirribonuclease. Dentro das glicolíticas, a gente tem a amilase pancreática, que é aí um hormônio, não, uma enzima, perdão, importante, tá? Lembrando aqui que a gente pode solicitar, inclusive, no exame de sangue, tá? Para fazer essa dosagem, porque é um indicador para detectar pancreatite. Embora a gente saiba que o diagnóstico da doença é feita pelo médico, correto? Mas às vezes a gente vai perceber primeiro o sintoma, o quadro, né? A gente vai estar atendendo esse paciente antes e vai ter que encaminhar para o médico. Então, se chega no exame que você pediu de rotina e aparece uma amilase pancreática extremamente alterada, muito alta, você já fala, olha, procura um gastro. Tá? Porque tem alguma coisa que seu pâncreas não está reagindo bem. Às vezes a pessoa vai falar, eu tenho sentido uma dor mesmo aqui do lado e tal, né? Então, a amilase pancreática, ela é um bom parâmetro para pancreatite. As lipolíticas, então a lipase, né, que a gente fala mais vezes, tá? Ainda tem a fosfolipase A e B. Então aqui a lipase e a fosfolipase são as mais importantes, tá? Mas existem outras enzimas lipolíticas. E aí eu falei do suco pancreático na última aula sobre a presença do bicarbonato, né? Então, o suco pancreático, as enzimas que esse pâncreas produz, né? Então, quando o quimo chega ácido lá no duodeno, ele já vai liberar o hormônio da secretina para essa mucosa intestinal, né? Então vai começar o corpo a produzir suco pancreático também. Então vocês lembram disso. Então o suco pancreático ele vai digerir essas proteínas, o carboidrato e as gorduras, mas é a importância do bicarbonato para neutralizar a acidez desses alimentos que são transportados lá para chegar no duodeno. Então, esses estímulos, né, o estímulo hormonal, então é feito principalmente, né, o controle dessa secreção pancreática, principalmente por esses hormônios, por essas, né, enzimas, né, secretina, colicistoquinina pancreática, tá? Então, quando ela chega, elas são produzidas lá, né, nas células epiteliais do duodeno, o alimento começa a ser digerido, o pâncreas já começa a trabalhar, tá? E o corpo já vai começar a secreção dessas enzimas e também de alguns hormônios. Então, o quimogástrico já, né? O alimento libera, estimula a liberação da secretina e da colicistoquinina, que é produzido pelas células absortivas lá da mucosa do duodeno, né? Então, ele vai agir ali, mas o duodeno
vai produzir os hormônios da colicistoquinina e secretina. E o pâncreas vai estar produzindo as enzimas pancreáticas. Então, a secretina. Ela é liberada no duodeno, como eu acabei de falar, né? Mas ela vai ser absorvida, no sangue, vai chegar lá no pâncreas e o que que ela vai fazer, né? Vai aumentar, sai lá do estômago para, aumentar o pH, aumentar a presença desse bicarbonato, tá? Então, quando chega no pâncreas, essa secretina estimula a liberação de bicarbonato de sódio. E ele vai elevar esse pH do meio. Então, esse bicarbonato é importante para deixar o meio mais básico, né? Ideal para a atividade das enzimas pancreáticas. Se eu não tenho bicarbonato, eu não tenho meio adequado para as enzimas pancreáticas agirem. Então, não pode estar uma região muito ácida nesse momento. O que que vai estimular, então, secreção da secretina? Alimento, né? Ácido graxo, carboidrato, ó, o próprio ácido clorídrico, que é produzido com a mastigação, quando o alimento chega no estômago, né? E aqui os aminoácidos, tá? Então, o próprio alimento já é um estímulo importante para a produção de secretina. Colicistoquinina, por sua vez, né, é liberada quando o alimento chega lá na porção bem inicial do intestino, ou seja, no delgado, né? Então, quando chega, no sangue, vai agir no pâncreas, na vesícula biliar. Então, lembra que eu falei, é como se fosse uma arvorezinha, tá tudo interligado, né? Então, esse alimento, ele tá ácido quando chega. Você tem que lembrar disso. Ele está ácido quando ele chega no duodeno. Então, ele vai precisar de secretina, colicistoquinina, para estimular, a presença ali, a liberação das enzimas pancreáticas e do bicarbonato. Então, o que que estimula secreção de colicistoquinina? Degradação, os produtos de degradação, né? A quebra do carboidrato, a quebra, né, dos aminoácidos já hidrolisados, tá? Da proteína. Então, quando começa a própria hidrólise desses alimentos, tá? Desses macronutrientes. Então, a colicistoquinina aumenta o estímulo para a secreção enzimática do pâncreas, tá? Anota isso. A colicistoquinina aumenta o estímulo para a secreção das enzimas pancreáticas. Então, vamos resumir o que eu falei até agora. Secretina aumenta bicarbonato e água. Colicistoquinina aumenta enzimas e diminui um pouco a concentração de água, porque a água tem que estar de acordo com a quantidade de solutos, né? Então, vai deixar o meio adequado, né? Então, esse equilíbrio de água aqui. Então, secretina aumenta bicarbonato, colicistoquinina aumenta, presença das enzimas, tá? Então, a secretina vai ajudar a elevar esse pH, então que estava muito ácido o alimento de 4,5, ele vai passar para 7, 8, tá? Deixando o pâncreas com meio já ideal para ativação dessas enzimas pancreáticas, e a colicistoquinina, ela vai quando chega, né, na corrente sanguínea, ela vai agir nesse pâncreas e na vesícula, então aumenta aí né, eleva esse aumento das enzimas e da redução de água também e dos eletrólitos, tá? Então, tudo em equilíbrio aqui. Mas o que que começou tudo isso? O processo de digestão. Então, quando o alimento sai do estômago e vai gradativamente para o duodeno, tudo começa com essa sinalização. E aí, gente, nem tudo sai conforme o esperado, né? Isso aqui, tudo que eu falei até agora, esse equilíbrio dessa produção de enzimas, hormônio, bicarbonato, é tudo de acordo com o esperado, mas nem sempre acontece o esperado. Por isso que estamos na fisiopatologia, né? Então, a pancreatite é a condição mais presente no quadro, né, a doença mais prevalente aqui nessa aula, tá? Então, a condição inflamatória do pâncreas exócrino, né? Então, dessa parte, dessa porção das células acinares, lembra que eu falei dos ácinos, tá? E ela pode ser aguda ou crônica. A aguda é uma manifestação
menor, de alguns dias, tá? Normalmente dá muita dor abdominal, assim, ela é muito abrupta, então o paciente estava bem e as enzimas aumentaram muito, né? Então, uma amilase que eu falei para vocês, e ela vai aumentar tanto na corrente sanguínea até no exame de urina, se for analisar, tá? É mais comum nos adultos acima de 50 anos, principalmente se tiver ingestão de álcool, mas como eu falei para vocês na última aula, se tiver alguma obstrução lá, né, do colédoco, por exemplo, de vesícula, isso pode levar a uma pancreatite também, tá? Nem sempre é por ingestão de álcool. Então, a gente tem três tipos de pancreatite. Endematosa, o nome já está dizendo, né? Leva um pouco ao edema desse pâncreas, né? Então, é um processo inflamatório, como eu falei, que é agudo, em torno de 3, 4 dias. É uma lesão um pouco mais leve, tá? Resulta aí do extravasamento dessas enzimas pancreáticas, principalmente tripsina, lipase, amilase. Então, ali para a região do parênquima, para todo o tecido do pâncreas, tá? E vai gerar edema, mas não tem necrose, então é um processo um pouco mais brando, tá? Essas enzimas pancreáticas, elas acabam gerando inflamando ali a região, tá? Porque elas, como se fossem, extravasamento mesmo, é como se elas viessem para o exterior do tecido pancreático. Agora, olha essa, necrohemorrágica. Então, o nome já está te dando a entender que a gente vai ter um extravasamento enzimático desses ácidos pancreáticos, mas levando a uma autodigestão, então, uma destruição do tecido, com corrosão desse tecido, tá? Então, vão ter vários pontos de necrose em volta, e cada ponto desse, esse foco, vai ter um ponto hemorrágico também. Então, pode levar a uma hemorragia no pâncreas. Então, é um caso bem mais grave, tá? E a mais grave de todas, que é a supurada. Talvez você já tenha ouvido esse termo, né? Não, corre que deu pancreatite supurada, supurou, quer dizer que, né, teve uma destruição do tecido, tá? Então, aqui é uma região já com pus, por exemplo, tá? Então, esse pus, vários focos de pus, algum ponto desse pode estourar, pode extravasar. E aí vai gerar uma infecção, né? Porque, se imagina, o pus tá crescimento de bactéria, né? Então está associado ó, à infecção e pode formar uma área de abscesso, estourar algum pedacinho e aí sim, além da hemorragia, tem também a necrose e a infecção. É o processo mais grave. Quais são os fatores que podem levar, né, predisponentes? Principalmente o alcoolismo, como eu falei, né? Mas como eu falei, a obstrução também. Então, ampola de váter, né? Alguma região ali dos órgãos vizinhos, até medicamentoso também, tá? Então, uso de medicamento, diabetes, dislipidemia, então triglicerídeo muito alterado mesmo, não é um triglicerídeo aí de 300, a gente está falando de hipertrigliceridemia de 700 para cima, tá? Algo muito alto. Lembrando que o valor normal do triglicerídeo é 150, né? Miligramas por decilitro. Então, quando chega ali 400, 500, 600 de triglicerídeo para mais, 700 para mais, pode sim levar a pancreatite, tá? Doença biliar também, onde a enzima não sai do pâncreas e fica ali preso, tá? É, dentro dele, levando ali uma obstrução da ampola, e aí pode, esse cálculo aí vai levar a algum processo, né, inflamatório desse, tá? E até quando eu coloco aqui drogas, também inclui hormônios, tá? As pessoas que fazem muito uso muito exagerado de hormônio também. A patogenia disso, dessa necrose, então, pelos efeitos destrutivos das próprias enzimas, né, vai levar essa necrose, é um processo de autodigestão, e também vai perder a absorção de cálcio. Então, ocorre um quadro importante que a gente chama de sequestro de cálcio, principalmente na região da cabeça do pâncreas, tá? Ele vai perdendo função ali, tá? E que é a principal área do pâncreas é a cabeça, né? Então ocorre uma autodigestão ali. Então é na cabeça do pâncreas tem bastante digestão de gordura, então essa parte fica muito prejudicada, tá? E aí o paciente fica com hipocalcemia, porque esse cálcio ele começa a ser sequestrado para o pâncreas, é como se o pâncreas ficasse mais
vamos supor, atraindo cálcio para ele, que é o processo ali de sequestro, né, que a gente fala, então ele fica nesse sabão ali de cálcio, e o cálcio está vindo da onde? Do sangue, então por isso que no sangue, no exame, ele vai aparecer como hipocalcemia, uma baixa de cálcio no sangue, mas vai estar tudo preso lá no pâncreas. Então, nos exames laboratoriais, isso aqui é importante vocês terem esse entendimento, né? Anotar isso aí. Então, vai dar um exame alterado de amilase de 24 horas, principalmente, vai estar muito alto, ó, maior que 115. Lipase também vai dar bem alta nos primeiros 3 dias, tá? Depois, como eu falei, né, um processo agudo, 3, 4 dias já vai melhorar, mas é acima de 280, 300, é bem alto. A hipocalcemia, como eu falei. Hiperglicemia, porque a gente está falando do pâncreas, que também é responsável pela liberação de insulina, né, gente? Então, ele também não vai estar. Lembra que eu falei, a aula é separada, mas é um pâncreas é um só, né? Então ele vai estar prejudicado. Hipertrigliceridemia, então, entre 15 e 20% dos casos pode levar também. E a gama-GT. Gama-GT, que também é outra enzima importante, que a gente também pode e deve pedir para os pacientes, ela fica muito alterada, apesar de ser uma enzima produzida no fígado, né? Uma enzima que traz essa visão de saúde hepática, ela vai estar muito alterada quando o paciente é etilista, né? Faz uso contínuo de álcool, então ela é muito sensível como indicador da ingestão aumentada de álcool. E se essa pancreatite estiver sendo conduzida e aparecendo por causa do consumo de álcool, a gama-GT também vai estar muito aumentada, né? Então a gente tem que associar com esse tipo de quadro. Na evolução clínica, o paciente tem muita dor, né, principalmente na região abdominal, no quadrante mais inferior, lateral, assim, tem muita dor, é bem intensa. Pode ter icterícia, então, lembrando, né, do extravasamento de bilirrubina para o tecido, ele vai ficar amarelado, pode chegar até náusea, vômito, é bem comum ter vômito, bem comum ele ficar em distensão abdominal, enjoo, tá? Muita dor, e essa dor pode ir até para as costas, né? Como eu falei, o pâncreas está um pouco atrás, né? Da região do fígado e do estômago, então dá uma dor como se fosse dor nas costas, na região do rim, mas é no pâncreas, então o paciente passa bem mal, deve ficar bem enjoado e pode perder peso de forma bem rápida, tá? No prognóstico, então, para não dar muita mortalidade à pancreatite, a não ser que seja um idoso que já tenha outras comorbidades, né? Então, mas normalmente o paciente se recupera em uma semana. Se fizer pancreatite grave ali, né? Fizer uma cirurgia, tudo, vai se recuperar, fica em tratamento dieta zero por algum tempo, tá? Então, a pancreotomia, que é a retirada desse pâncreas, tem que ter dieta zero para não ter estímulo da produção dessas enzimas, né? Tem que dar um repouso pancreático. Então, vai tendo reposição só hidroeletrolítica, o paciente fica só no soro, então normalmente ali por uns 5 dias, e até ter esse repouso gástrico todo, depois ele vai voltando a comer gradativamente, né? Essa pancreotomia pode ser total ou parcial, né? Depende aí do agravo da doença. Mas também existe a pancreatite crônica. Então, essa destruição é mais progressiva, como vocês já entendem, né? É uma coisa que não é de hoje para amanhã, é um processo crônico de semanas, meses, né? Com o agravo. Então, normalmente, pacientes que já tiveram pancreatite aguda antes podem vir a ter essa pancreatite mais crônica, tá? Aqui no caso da pancreatite crônica, ela é irreversível. Então, é uma destruição dos ácidos com fibrose. É diferente da pancreatite que eu falei por causa de uma obstrução, né, de um cálculo, por exemplo, que depois o pâncreas ele vai ficar bem, né, ele se recupera. Aqui não, tá? Então, aqui, nesse caso, pancreatite muito severa levou a fibrose. Então, na fibrose, você sabe que é um tecido perdendo função. Então, nós temos dois tipos, a calcificante, né, a crônica, que é a mais comum, e a obstrutiva, tá? 80% dos casos é por causa de álcool, 20% que é idiopática, então não se sabe muito a causa, normalmente o paciente foi fazer por outro processo de outra coisa, cirurgia de outra coisa, e acabou comprometendo
o pâncreas, tá bom? É, normalmente essas pessoas aqui, né, são até mais jovens, não precisa ser sempre pessoas mais velhas, como eu falei, de 50 a 60 anos do outro caso, tá? Mas é o mais comum, são os etilistas. Então, nesse caso, a pessoa tem que tirar de 100% o álcool. A calcificante, então, o tecido fica muito fibrosado, começa ali a substituir os ácidos por fibrose, né? Então, uma lesão mais pontual, vários pontos ao redor dos ductos, isso vai impactar na produção da secreção das enzimas, né? Então, vai ter ali um processo inflamatório infiltrado ao redor de cada nódulo, de cada ducto. Então, isso com o tempo vai comprometer muito a produção enzimática. Obstrutivo, o nome está falando. Então, você vai gerar uma estenose, né, um fechamento desses ductos pancreáticos, né? Então, obstruiu porque fechou, porque houve uma obstrução do ducto, né? Ou principal ou do pancreático. E aí já viu, né? Se tiver uma obstrução do esfíncter, por isso que normalmente é através de algum cálculo, né? Os cálculos lá do colédoco, lá de cima, né? Então, tem que fazer. é, uma cirurgia normalmente, né? Nos exames, então, normalmente no começo dá moderado para amilase e fosfatase, depois aí começa a aumentar bastante. Aumento dos níveis de bilirrubina, então a pessoa pode sim ficar ictérica, né? E pode levar também intolerância à lactose, lembrando que é um processo crônico grave aqui, esses pacientes acabam tendo menor tolerância digestiva e também porque eles não vão ter quantidade de lipase, né, de, de outras enzimas, né, importantes para digestão, né? Então, a colicistoquinina vai estar tudo afetado, eles começam a ficar intolerantes aqui a alguns alimentos. A lipase é aumentada 3 vezes, ela aumenta muito nesse começo, aonde? Nos exames, tá? Então, vai estar muito aumentada ali, quer dizer que o pâncreas já está pedindo um socorro, tá? Então, fosfatase alcalina também, depois vai regredindo, depois ali de uma semana mais ou menos de tratamento começa a normalizar um pouco. Então, como eu falei, também tem perda de peso, também tem muita dor, o paciente pode desenvolver diabetes, tá? A diarreia, vamos lembrar que com esteatorreia, porque teve uma má absorção das gorduras, né? A gente já entendeu isso, então começa a não a comprometer a produção de, de, de ai meu Deus, esqueci a palavra, de sais biliares, e aí sim não vai emulsificar as gorduras e vai ter, essas gorduras vão ser eliminadas com as fezes, que é o quadro da esteatorreia que a gente já conhece, né? Pode desenvolver, não é sempre, hemorragias, então se tiver essas necroses, né, com pontos de sangue, tá, infiltrado, pode dar gastrite também. Então, é uma doença grave que vai precisar tirar todo o álcool e ter controle também alimentar, com certeza, e às vezes tem que ficar até no processo da cirurgia, como eu falei, de dieta zero. No tumor aqui, pode ter câncer de pâncreas? Sim, muito comum, inclusive. Câncer, quando né, do pâncreas, às vezes já é maligno e já está grave, né? Câncer benigno no tumor de pâncreas é raro. Então, benigno é raro. Então, são os cistos, né, que normalmente fica ali para fora, né, mais na cauda do corpo e na cauda do pâncreas. Então, dão vários cistozinhos e pode ser retirado. É mais comum acima dos 50, 60 anos, tá? E aí só dá icterícia, não costuma dar tanto problema. Tratamento cirúrgico. Mas, ó, aqui, ó, esse aqui seriam os cistos, né? Eu trouxe um cisto gigante, né? E aí pode não gerar malignidade. Agora, o tumor maligno, que está muito relacionado com esse sequestro de cálcio que eu falei, né? Então, ali, pancreatites anteriores, esses cálculos biliares, tá? E, claro, câncer é multifatorial, então tem a ver com história genética, com o meio, tá? Não tem uma causa única, como vocês já sabem, e é mais comum nos homens acima de 50, 60 anos. Então, normalmente, pessoas já tabagistas, etilistas, sedentárias, que comem alimentos muito gordurosos, pouco consumo de fibras, tá? Nesse caso, tem que fazer ressecção, né? Então, tem que tirar o pâncreas. Mas o problema dessa cirurgia, desse quadro, é que é um tratamento
que é um diagnóstico difícil de fazer, né? Quando a pessoa descobre, já está um pouco avançada. No começo, ele não traz tanta, tanto agravo assim, né? Se for descoberto cedo, ele não está relacionado com mortalidade, mas infelizmente não é o que acontece. As pessoas acabam descobrindo já um pouco a doença avançada, né? Então é isso, gente. Fechamos essa apostila. Vamos seguir para a próxima.